Olá, seja muito bem-vindo. Você confere agora os principais destaques do Brasil e do mundo. As vendas de imóveis residenciais bateram recorde em 2023, puxadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para o mercado imobiliário, a perspectiva é positiva. As mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, anunciadas no meio do ano passado, e o início do ciclo de quedas da taxa básica de juros já se refletiram em um aumento no número de vendas em 2023 e trazem uma perspectiva positiva para o mercado imobiliário também neste ano. Segundo dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, o setor chegou a um total de 163 mil unidades vendidas em 2023, valor 24% maior do que o recorde anterior da série histórica, iniciada em 2014. O número também é 32% maior do que o observado em 2022. Em valor vendido, o aumento foi de 34% na mesma comparação, por quase 48 bilhões de reais. Só no programa do governo, o volume vendido do segmento subiu 42% no ano passado, em comparação a 2022, para mais de 117 mil unidades. Já o valor das vendas no segmento subiu 55% na mesma relação para 26 bilhões de reais. Um dos motivos é que o governo federal promoveu uma reforma que ampliou as faixas de preço de enquadramento do programa social para dar mais acesso ao crédito imobiliário. A taxa Selic, que é a referência para os juros praticados nos financiamentos imobiliários, tem perspectiva de queda, o que dá confiança ao consumidor para entrar em um parcelamento. E também aos construtores, que terão mais demanda e gastos menores para investir. Apesar do bom momento com melhores condições no mercado imobiliário, ainda não houve uma redução de preços. A margem ainda comprimida das incorporadoras e os custos de construção devem fazer com que os preços dos imóveis continuem elevados. No início da semana, uma queda brusca de altitude em um voo da Latam com destino à Nova Zelândia deixou 13 feridos, entre eles 2 brasileiros. O incidente acendeu o alerta para a importância do uso do cinto de segurança no avião durante toda a viagem, já que turbulências, como aqui aconteceu, surgem sem aviso prévio. Um brusco movimento levou vários passageiros das poltronas ao teto do avião. O voo da Latam Airlines operava a rota Sydney-Auckland-Santiago e estava sobre o mar da Tasmânia, entre Austrália e Nova Zelândia, quando o incidente aconteceu. Assim que o avião pousou no aeroporto de Auckland, 50 pessoas precisaram de atendimento médico. 13 foram levadas a um hospital da região. Entre as vítimas estava a brasileira Renata Menz. Eu tinha ido ao banheiro, então quando eu voltei eu não coloquei o cinto, então eu fui parar no teto. Este vídeo foi postado pela brasileira em uma rede social logo após o incidente. Na legenda, ela conta que já passou por outras experiências parecidas, mas essa teria sido a pior. Eu pensei que eu fosse morrer agora. Por meio de nota, a Latam Airlines Group relatou que o voo LA800, com 263 passageiros e 9 membros da tripulação de voo e de cabine, experimentou uma forte movimentação durante o voo, cuja causa está atualmente sob investigação. A Latam informou que está trabalhando junto com as autoridades competentes para apoiar as investigações sobre o incidente. A companhia lamentou o ocorrido e pediu desculpas por qualquer inconveniente ou desconforto que essa situação possa ter causado. Incidentes como esse podem ser explicados por uma turbulência de céu claro, CAT na sigla em inglês. Um fenômeno meteorológico que ocorre em céu limpo e aparentemente calmo, sem dar nenhum indício. O evento climático é invisível e não pode ser detectado pelos radares a bordo da aeronave. Em elevadas altitudes, ocorre o que nós chamamos de jet stream, ou seja, corrente de jato. É comum, mas quando essas correntes de jatos elas ocorrem, sofrem um cisilhamento. O que é cisilhamento? É uma brusca alteração na sua direção e velocidade. Aí, quando ocorre isso, aí é um problema, porque pode haver uma alteração na velocidade e na direção, inclusive no sentido vertical. Quando há uma alteração brusca no sentido vertical, a aeronave ela pode, perder a altitude rapidamente. E aí você imagina, essa aeronave, por exemplo, estava em média 900 km por hora.
um deslocamento brusco, ainda que seja pequeno, tá? Às vezes 300 metros para baixo, que é pequeno. Mas nesta velocidade, traz a bordo da aeronave um desconforto incrível. Fora o risco à vida dos passageiros. Segundo o perito, as turbulências de céu claro têm se tornado cada vez mais comuns em várias partes do mundo, devido ao aquecimento global. Tudo isso sem aviso prévio. E é por essa razão que o especialista recomenda sempre manter os cintos afivelados dentro do avião. Não importa a distância, nem o tempo da viagem. O cinto, nesse momento, faz, sim, uma grande diferença e pode até ser a diferença entre a vida e a morte. Sem cinto no momento do incidente na Nova Zelândia, a brasileira a bordo do voo da Latam diz que teve um livramento. Só consegui enxergar o cuidado de Deus com a minha vida e eu tô aqui para engrandecer o nome dele. E nada, absolutamente nada, sai do controle dele. E nos destaques internacionais, falando sobre economia, a dívida pública da América Latina e do Caribe diminuiu entre 2020 e 2023, chegando próximo aos níveis pré-pandemia. O dado foi revelado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A instituição afirmou que a redução é devido aos esforços de ajuste fiscal na região. A dívida pública teve uma redução de 11 pontos percentuais em relação ao Produto Interno Bruto, passando de 71% em 2020 para 66% em 2021. Em 2022, caiu para 62% e em 2023 chegou a 60%. No ano passado, a redução foi menor devido a um crescimento menor do PIB, principalmente nas economias dependentes do turismo. Em 2023, o El Niño teve um impacto considerável em toda a América Latina e o Caribe, e a previsão é que as repercussões continuem em 2024, porque, para além dos efeitos meteorológicos, afeta adversamente as condições fiscais, limita o crescimento econômico e aumenta a inflação, afirma o BID. O banco prevê que o El Niño possa dar lugar a um aumento de 3% da dívida como percentual do PIB em 3 anos. E na Europa, o parlamento adotou uma lei que regulamenta o uso da inteligência artificial. Um gabinete deve ser criado para fiscalizar o uso desse recurso e a aplicação de multas. No plenário, a lei obteve amplo apoio e foi aprovada por 523 votos a favor, 46 contra e 49 abstenções. O projeto de lei, considerado inédito no mundo, foi apresentado pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, em abril de 2021. Mas o surgimento no final de 2022 do ChatGPT da empresa californiana OpenAI, capaz de escrever dissertações, poemas ou fazer traduções em segundos, deu uma nova dimensão ao projeto. Este sistema revelou o enorme potencial da inteligência artificial, mas também expôs os seus riscos. A difusão de fotos ou vídeos falsos destacou o perigo da manipulação da opinião pública. Após a votação, espera-se que os 27 países do bloco apoiem esta lei em abril e que o texto será publicado no Diário Oficial da União Europeia em maio. O veto ao uso das formas de inteligência artificial consideradas de alto risco será aplicado no final deste ano e as regras para a chamada inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, serão aplicadas 12 meses após a ratificação da norma. E por hoje é só, eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!